Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. E enquanto pelo Brasil, né, governos de estados, prefeituras estão aí querendo fazer o segundo lockdown, a gente vai fazer um questionamento. Se realmente a preocupação desses governantes é conosco, é com a nossa saúde, é apenas um questionamento, né? Eu vou trazer algumas informações aqui bem interessantes e vou trazer o choro de um trabalhador. É preciso que vocês vejam esse vídeo, porque muita gente não consegue sentir na pele o que muitas outras pessoas estão passando. Então é muito fácil, né? Para quem tem uma vida tranquila, é fácil, mas as pessoas não têm a capacidade, né, de enxergar o ponto de vista do outro ser humano, do irmão, né? Então a gente vai ver aqui essas situações. Primeiro, o que eu vou mostrar para vocês é o que a mídia daqui não mostra, ok? A mídia daqui, ela esconde muita coisa. E pelo menos a RTP, a Rede Televisão Portuguesa, inclusive veio aqui fazer essa investigação e fez uma matéria bem interessante. Isso você não vai ver na Globo, isso a Globo não mostra. E você não vai ver em lugar nenhum. Vamos lá. Como óbitos por Covid, pessoas que não morreram de Covid. Em causa parecem estar reduzidos dados pelo Governo Federal, às câmaras e aos governos estaduais por cada vítima do novo coronavírus. Como há dinheiro a ganhar se declararem óbitos por Covid, há médicos a registrar como morte por Covid óbitos que nada têm a ver com a pandemia, assim inflacionando o número de vítimas no país, como constatou o correspondente da RTP no Rio de Janeiro, Pedro Sá Guerra. É cada vez maior o número de mortes por Covid-19 que não correspondem à verdade. Altair do Carmo é um deles, foi sepultado este sábado com a indicação na certidão de óbito que uma das prováveis causas de morte foi Covid-19. A família, indignada, fala de uma mentira descarada. O problema que levou ele a óbito foi choque séptico, pneumonia e suspeita. Bem, galera, eles estão atestando nos óbitos Covid, suspeita de Covid, dependendo da pressão dos familiares. E o que a RTP fez foi uma investigação aqui no Brasil, né, especialmente no Rio de Janeiro, dizendo que os números inflados, né, da pandemia no Brasil tem muito a ver com a corrupção, com subsídios dados a governos, a hospitais por morte, né, para testar mortes por Covid. E a gente sabe que isso acontece no Brasil, inclusive lá no Ceará, né, os médicos entraram no Ministério Público Federal que estavam sendo pressionados, né, a testar Covid no óbito. Então isso aconteceu em vários estados brasileiros. Isso tem a ver com a corrupção, porque quando você decreta a pandemia, você pode comprar sem licitação. Você vê que o governador do Rio, né, foi afastado, tudo foi preso, né, o Witzel. Então em São Paulo acontece a mesma coisa. Eu não entendo essa política, né? É como eu sempre digo, essa política eles estão tão preocupados com a nossa saúde. E a pergunta que não quer calar, né? Se o primeiro lockdown deu errado, se o primeiro lockdown deu certo, né? Por que o segundo, né? Essa é a primeira pergunta. E se o primeiro lockdown deu errado, não deu certo, para que fazer o segundo, né? Então, assim, eles fizeram lockdown no momento. Por que acontece isso, gente? É porque existem empresas multinacionais que estão muito interessadas nisso. Só ficam abertos os serviços essenciais. Então, os grandes mercados, né? A Amazon vende muito mais, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Amazon. Sabe, essas empresas, essas multinacionais vendem muito mais online, porque as pessoas estão dentro de casa, isolamento social. Então, os bilionários brasileiros, isso são números oficiais, que os bilionários brasileiros ficaram 30% mais bilionários, né? Os norte-americanos, por exemplo, 40% mais bilionários, os chineses 50% mais bilionários. Então os bilionários do mundo estão ficando cada vez mais bilionários e não vão querer que esse lockdown, que essas políticas acabem. Independente se elas se mostraram ineficazes, né? Porque se mostraram. Eu dou um exemplo aqui, o estado de Minas Gerais é o estado que menos fez lockdown, é o estado que não levou muito em consideração o uso de máscara, o isolamento social, é o estado com menos mortes por milhão de habitantes. Então, você percebe que os números não mentem, né? São Paulo, o Ditadória, né, com toda essa pompa dele, se fosse um país, seria o 10º pior país do mundo. O Rio de Janeiro aqui, que fez vários lockdowns, vai fazer agora, a partir de hoje, já começa o lockdown aqui em Niterói, São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Se fosse um país, seria o 4º pior do mundo. Então, essas medidas, a gente está questionando se essas medidas realmente são eficazes. E, assim, no mundo e até mesmo no Brasil,
aqui no Brasil, os estados, e no mundo, os países que não fizeram nada disso, foram os países que tiveram a menor média, né? Menor número de mortes por milhão de habitantes, vide a África, né? Que são países que não fizeram nada disso, que não tem uma política sanitária, uma política de saúde, né? Muito eficaz. E você vê que na África isso não aconteceu, né? As mortes são ridículas por coronavírus no continente africano. Então, assim, é preciso questionar se essa política está sendo realmente para te proteger, para nos proteger, ou essa política está sendo usada, né, apenas para faturar alguma coisa. E eu vou te dar um exemplo, esse exemplo aí vai mostrar claramente que a preocupação deles não tem nada a ver com a gente, com a nossa saúde. Vamos lá, vamos para o vídeo. Vou mostrar um andar aqui por dentro, o 8º andar, para vocês verem a qualidade disso daqui. Esse é o 8º andar do HC. Olha aqui, posto de enfermagem central, equipamentos de UTI. Olha a qualidade olha a quantidade de camas amontoadas, paradas, eletrônicas sem uso. Nunca usaram esse negócio aqui. Dá para acreditar nisso? Aqui é o andar da UTI do HC, secretário, né? O senhor está aí, os senhores estão aí em São Paulo anunciando, nós abrimos 5 leitos hoje, né? Eu ouvi essa semana, abrimos 5 leitos hoje de UTI lá no HC. É aqui ó, que está funcionando, senhor secretário? Cadê os 5 leitos que o senhor disse que estão funcionando? E que na semana que vem são mais 5, são 10. Cadê os leitos? Aqui está tudo parado, não tem nem mosca aqui, tá bom? Então os senhores aí, do seu reinado, do seu palácio, tem que tomar cuidado com as coisas que falam, porque nós aqui do interior, nós estamos fiscalizando, estamos de olho nas coisas. Na prática, o que está havendo é corte. Olha a qualidade disso daqui, gente. E olha aqui o andar. Do lado de lá no final, tem uma outra ala de UTI, igual a essa aqui que eu mostrei, naquelas 2 portas lá. Ok? E aí são quartos, leitos, postos de enfermagem, ok? Você acha que realmente... Vamos lá, rapidinho. Você acha que realmente Vocês acham que realmente esses políticos estão preocupados com a saúde de alguém? Ou o interesse deles está completamente em outras coisas, né? E você acha que essas medidas, pense bem, se essas medidas estão sendo eficazes, né? Porque quando eles fecharam tudo em 2020, mas quando veio a eleição, ficou liberado, carreata, showmício, né? Ficou liberado ali os pontos de votação, né? As sessões eleitorais, tudo aglomeração, todo mundo aglomerado, isso aí ficou... Na eleição era tudo liberado. O vírus, ele tem momentos especiais, né? Esse vírus é bem interessante. Eu tenho certeza, ninguém aqui está negando a existência do vírus ou não, preste bem atenção, né? O que acontece é que eu sei por que essas medidas não são eficazes, né? Porque a hora que você entender a definição de vírus, você vai entender por que essas medidas não têm eficácia nenhuma. São medidas como essa, por exemplo, na semana passada, eu fui para Foz do Iguaçu e fui de avião, e no aeroporto você tem ali as linhas, né, para respeitar o distanciamento social, né, tudo bonitinho, e quando chega dentro do avião, é todo mundo colado, um em cima do outro, né. Então são atitudes como essa, atitudes sem lógica nenhuma. Por exemplo, você vê essa imagem aí, você vê o comércio fechado e o ônibus lotado, né. Sabe, que lógica tem isso? Trabalhadores indo trabalhar todos os dias, pegando ônibus, trem, metrô, cheio, lotado. Mas o trabalhador, no final de semana, não pode ir numa praia, né? Respirar ar puro, pegar um sol, adquirir vitamina D, que já se mostrou tão eficiente contra cargas virais. É estranho esse tipo de atitude. É estranho, é muito estranho. Só não sei como é que as pessoas não pensam, porque os números não mentem, né? Então, assim... É muito complicado. Agora eu vou deixar para vocês, eu vou acompanhar com vocês aqui o desespero de um trabalhador, o choro de um pai de família. E vejam, é preciso que vocês vejam para vocês entenderem. IPTU para pagar, não vou pagar, não tem dinheiro.
Eu sou pai de família, né? Aqui eu tenho a parcela do meu carro vencendo, todas vencidas. E eles estão cobrando juro sobre juro para pagar as parcelas para frente. Eu estou querendo a aprovação da MP, né? Que prorrogue essas parcelas sem cobrar juros sobre juros. Eu sou pai de família. Eu fiquei órfão aos 10 anos de idade, pai e mãe. Sobrevivi como cidadão, tenho lutado por uma classe melhor do país. Eu acredito num Brasil melhor, mas nós precisamos de igualdade. Igualdade para todos. Nós temos deputado dentro de casa, vereador, senador, governador, todos recebendo. O STF, cadê o STF? O que eles estão fazendo por nós aqui? Eles estão barrando a gente de trabalhar, nós estamos proibidos de trabalhar. Como é que eu tenho que rascar as parcelas do meu carro, que eu não tenho dinheiro? Eu tenho 2 filhos dentro de casa, eu tenho minha esposa, eu tenho todo mundo lá depende de mim. Então, por favor, deixa o presidente trabalhar, seu vagabundo. É difícil, né? É muito complicado. Assim como a situação deste senhor, estão milhões de brasileiros. E nessa hora que eu peço para que todos façam uma reflexão. Isso tudo que eles fazem, você acha que eles estão preocupados com alguém? Né? Se eles estivessem preocupados com alguém, eles estariam sempre preocupados com as crianças, né? Que morrem de fome nas ruas, as crianças abandonadas, crianças que estão aí na Cracolândia, né? Se incomodariam com milhões de irmãos nossos aí que não têm acesso a absolutamente nada, né? Eles nunca tiveram preocupados. De repente agora eles estão muito preocupados com a nossa saúde, né? Pare para pensar e cada um cada um pense aí, né? E comente aí o que você acha, compartilhem o vídeo. Então é isso. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Um abraço e até a próxima.